Como eu estava dizendo, a diluição dos óleos essenciais é um tema super importante, é uma das coisas principais para se aprender quando você começa a utilizar óleos essenciais. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre isso, certo? E algumas dicas de práticas para o dia a dia mesmo, para que não fique, não pareça mais uma coisa complicada. Na verdade, é bem simples, é só aprender as regrinhas básicas que vai ficar bem simples. Então, vamos lá. Por que a gente dilui um óleo essencial? Por que a gente vai pegar um óleo essencial puro, direto da natureza, e vai diluir? Então, deixa eu clicar na tela. Os óleos essenciais, eles são substâncias lipídicas solúveis, o que lhes permite penetrar na pele com facilidade. A nossa pele é formada, basicamente, de maneira bem simplista, né? De lipídios e água. Então, os óleos essenciais, eles conversam muito bem com as nossas células, com as células da nossa pele. Então, como eles são solúveis, eles são facilmente absorvidos. Mas é importante lembrar que eles também são altamente voláteis. Então, quando a gente tira o óleo essencial lá do frasquinho, imediatamente ele já está volatilizando aí no ar. Então, a gente precisa lembrar dessas características do óleo essencial. Pode-se aumentar a absorção do óleo essencial e ampliar os benefícios quando a gente massageia eles na pele. Então, mais do que aplicar, se a gente massageia, temos aqui uma massoterapeuta na nossa classe hoje, né? Quando a gente faz a massagem com os óleos essenciais, a gente aumenta a absorção e amplia os benefícios. Não necessariamente precisa ser uma massagem completa profissional, mas simplesmente ao aplicar, massagear ali aquela região. A gente está ajudando nessa absorção. E também, para ampliar os benefícios, podemos utilizar uma base carreadora, certo? Vamos falar mais sobre as bases carreadoras já já. Então, resumindo, nós diluímos para quê? Diluímos para reduzir a taxa de volatilização, ou seja, reduzir essa quantidade de óleo essencial que vai volatilizar para o ar, certo? Também diluímos para melhorar a absorção pela pele, o óleo base, né, ou a base que a gente vai utilizar, não necessariamente óleo, vai ajudar que o óleo essencial penetre na nossa pele de maneira homogênea, né? E vai proteger peles sensíveis, quando a gente dilui também. É muito importante a diluição para quem tem peles sensíveis, e aí tem alguns grupos de peles sensíveis, bebês, crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas que não estão nessas faixas etárias, mas que têm a pele mais sensível por natureza, certo? Então, a diluição também é muito importante para essas pessoas para fazer essa proteção. E, além de tudo isso, a gente melhora o rendimento dos óleos essenciais que a gente tem. Então, às vezes você tem... não peguei minha caixinha. Você tem lá a sua caixinha de óleos essenciais, você vai conseguir multiplicar o rendimento do óleo essencial quando você faz as diluições. Então, você vai usar algumas gotas para uma quantidade de óleo vegetal e vai ter os mesmos benefícios dessas gotinhas do óleo essencial, mas ele vai render muito mais na sua mão se você aprender a diluir corretamente. Então, fiquem ligadas aí para aprender mais sobre isso. Agora, Isa, quando eu uso um óleo essencial puro, sem diluição, o que é que acontece na minha pele? E quando eu faço a diluição, o que é que acontece na minha pele? É bem importante a gente entender isso, então eu montei esse esquemazinho para a gente entender. Quando nós aplicamos o óleo essencial puro na nossa pele, uma coisa que acontece imediatamente é a volatilização. A maior parte, mais de 90% do óleo essencial que a gente aplica na pele quando está sem diluição, vai volatilizar para o ar. Então, a gente perde, entre aspas, né? A gente vai ganhar aromaticamente, mas vai perder no uso tópico. E uma pequena parte permanece na pele, na verdade, já vai penetrar na pele automaticamente. Tá aparecendo uma mensagem aqui para mim. Tá certo. E aí, essa outra parte que ficou na pele, do óleo essencial puro, vai entrar rapidamente na nossa pele para as camadas mais profundas e vai ser absorvido na corrente sanguínea. Então, quando a gente usa puro um óleo essencial, existem alguns óleos gentis, por exemplo, aplicados na sola do pé, você pode até aplicar puro, se você não tem pele sensível e não está naqueles grupos especiais que eu citei. Os óleos gentis, né? Vou falar mais sobre eles. Mas, quando você quer que a absorção seja mais rápida, vá mais rápido para a sua corrente sanguínea, sim, é útil aplicar puro, porém, você vai perder na volatilização. Então, você precisa identificar aí qual é a sua necessidade e fazer o uso com inteligência, certo? Apesar de saber disso, que o óleo vai penetrar mais rápido, admitir que o óleo vai entrar mais rápido, eu ainda prefiro a diluição. Vou mostrar para vocês por quê, certo?
Quando você está fazendo com diluição, o que é que acontece? Você perde menos, ainda volatiliza, mas é bem menos. O óleo base ou a base carreadora vai dar ali uma aderência na pele, certo? Porém, o que acontece? O óleo essencial, junto com a base carreadora, vai permanecer mais tempo na superfície da pele. Só que você tem mais óleo penetrando, ele vai levar mais tempo para penetrar, mas vai ser uma quantidade maior de óleo essencial que vai entrar na sua corrente sanguínea e ser distribuído de forma sistêmica. Então, com a diluição, você tem tanto o benefício tópico, superficial, quanto o benefício sistêmico, certo? E é por isso que eu prefiro sempre diluir, nem que seja uma gota do carreador para uma gota do óleo essencial, tá bom? Deu para entender aí? Alguém dá um legal para mim? Acho que deu para entender, né? Então, como vocês podem ver, a diluição não diminui a experiência com o óleo essencial, muito pelo contrário, ela permite uma aplicação tópica mais eficaz. Vamos lá, vamos falar sobre as bases carreadoras. Enfim, são muitas bases carreadoras existentes, mas a principal delas, deixa eu tirar meu negócio aqui da frente. A principal delas vai ser os óleos vegetais graxos. Quando eu falo de óleo vegetal graxo, são óleos retirados de plantas também, mas não destilados, né? São óleos, óleo resina, muitos óleos que são extraídos por prensagem a frio, certo? Então, aí você tem o óleo de abacate, o óleo de amêndoa doce, semente de linhaça, semente de girassol, semente de uva, o óleo de rosa mosqueta, o próprio azeite de oliva, o óleo de coco extra virgem, o óleo de coco fracionado, e tem muitos outros além desses aqui, tá? Cada um deles é importante saber, tem propriedades também específicas, né? Cada um deles tem as suas características. Mas tem uma coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante sobre as bases carreadoras, é sobre o processo de fracionamento. A gente fala muito em óleo de coco fracionado, mas muitas pessoas nem entendem o que seria isso, né? Porque o óleo fracionado é interessante para o uso na aromaterapia. Basicamente, o que acontece? Os óleos vegetais comuns, eles contêm integralmente ali, né, o óleo retirado da planta. Então, contém bastante ácidos graxos de cadeia longa. E esses ácidos graxos de cadeia longa, eles são conhecidos por se oxidarem mais rapidamente com o tempo. Então, um óleo comum, né, que não é fracionado, ele vai ter uma tendência de oxidar mais rápido. E é por isso que a doTERRA ela trabalha com o óleo de coco fracionado. Esse processo de fracionamento consiste em separar a parte mais densa, mais gordurosa do óleo, com os ácidos graxos mais longos, e separar apenas os ácidos graxos de cadeia mais curta. E com isso, você aumenta o tempo de vida útil daquele óleo, certo? Esse é um dos principais motivos porque a doTERRA trabalha com óleo de coco fracionado e não vai ter aí uma linha completa de óleos vegetais. Para que nós tenhamos um óleo, tá aqui o meu, nós tenhamos um óleo vegetal que seja realmente muito benéfico para o uso com os óleos essenciais. Outras características dele, do óleo de coco fracionado, além da longa vida útil, né, que eu falei para vocês, ele é mais leve, a parte mais densa e gordurosa é separada, né, então ele é mais leve. Com isso, ele penetra, é menos gorduroso, então penetra mais rápido na pele. Ele não contém cheiro. Muitas pessoas não gostam, né, do cheiro do óleo de coco extra virgem, né? E realmente é um cheiro um pouco desagradável. Então, o óleo de coco fracionado, ele não tem cheiro de nada, realmente, não tem cheiro. Ele não interfere na função aromática dos óleos essenciais, nem na função química, né, das propriedades. E ele é incolor, não mancha, certo? Então, é uma série de benefícios aí. Não significa que os outros não são úteis, não podem ser usados, não é isso. Mas o óleo de coco fracionado, para fazer as misturas, eu gosto muito por causa dessas características que ele tem, certo? Além dos óleos vegetais, a gente também pode usar cremes, loções que sejam neutras. Por exemplo, essa daqui é a da doTERRA, certo? É uma loção neutra, que ela é sem cheiro, praticamente sem cheiro, né? Loção natural para misturar com os óleos essenciais. Ela é praticamente sem cheiro, e é bem suave, você consegue personalizar a sua experiência com ela. E ela não tem cargas tóxicas, né? Ela é livre de cargas tóxicas. Recomendações gerais. Aqui eu vou falar primeiro das recomendações da doTERRA, certo? Peraí, só um segundinho. Eu falo com a boca seca.
As recomendações da doTERRA. Uma coisa importante da gente saber. Quando a gente pesquisa na internet, né, a gente vai estudar sobre esse assunto, nos livros e tudo mais, e também em sites confiáveis, a gente vê muito sobre diluição e a gente vê uma preocupação muito grande em usar doses mínimas de óleo essencial, porque eles são potentes e realmente são, e a gente precisa ter um cuidado com a nossa pele. Porém, é muito importante vocês terem em mente que quando se fala tanto essa preocupação, né, com o uso tópico dos óleos essenciais, ela é baseada em usuários, todo tipo de usuário de óleos essenciais, não necessariamente em usuários de óleos essenciais com pureza total garantida. O que é importante da gente perceber é que a doTERRA ela garante um padrão de pureza que assegura baixíssimos índices de reações adversas. Gente, os testes são feitos, né? Se utiliza, as pessoas que têm reações adversas também reportam para a doTERRA, e fora os estudos clínicos que são feitos, então foi demonstrado que o índice de reação adversa no uso tópico da doTERRA é de 0,0006%. Gente, é pouquíssima gente que utiliza, que tem a pele mais sensível e vai ter algum tipo de reação com os óleos doTERRA, seguindo as recomendações da doTERRA. Então, o que é que a doTERRA recomenda, com base nesses índices de reações adversas, certo? A doTERRA recomenda essa proporção. De um modo geral, quando você for diluir o óleo essencial, mesmo os óleos mais gentis, é útil diluir, eu mostrei isso no início, né? Você vai usar 3 gotas de óleo base, estão vendo aqui? 3 gotas de óleo base para uma gotinha do óleo essencial, certo? Então, eu uso muito essa diluição no meu dia a dia. Nem sempre eu sou muito prática, tá? Sou muito objetiva e muito prática. Então, nem sempre eu tenho ali um rolon já pré-diluído ou alguma misturinha já pronta. É muito difícil. Eu não faço muito isso, só para as questões que eu já sei que são recorrentes aqui em casa. Mas apareceu uma necessidade mais urgente, eu vou lá, pingo 3 gotinhas do óleo carreador, uma gotinha do óleo essencial, misturo e utilizo em mim mesma. Quando é nas meninas, eu coloco algumas gotas a mais, certo? Eu já sei que a pele delas não tem problema nenhum com o óleo essencial. Então, essa diluição é a diluição prática para o dia a dia, tá? E é o que a doTERRA recomenda para a maioria dos óleos. Dose tópica, como é que eu vou fazer esse uso? Tenha em mente, comece com 1 a 2 gotas e aumente conforme necessário, certo? Então, você começa com 1 gotinha de óleo essencial para 3 de óleo base, utiliza e vê se foi suficiente. Se não foi, você pode aumentar a dose, observar a sua pele, se não vai ter nenhum tipo de reação, dificilmente vai ter, gente, é muito raro, e aumenta a dose até você achar a sua dosagem ideal para a sua pele, para o objetivo que você está querendo, certo? Mas, na maioria das vezes, não vai ficar muito longe disso, de 1 a 2 gotas, para uma região pequena do corpo, tá? Dificilmente vai ser mais do que isso. E aí você repete essa aplicação a cada 2 a 6 horas, conforme necessário, dependendo de qual seja a questão. Então, essas são as regras básicas. 3 para 1, para a maioria dos óleos. Alguns óleos vão demandar mais diluição. E repetir a dose a cada 2 a 6 horas, certo? Uma coisa importante, sempre observar a instrução oficial para cada óleo, conforme a legenda, certo? Se você olhar no site da doTERRA, cada óleo essencial vai ter um símbolozinho, um desses 3 símbolos. Na verdade, são 6 símbolos. O A significa que pode ser usado aromaticamente, o I significa que pode ser usado internamente, e o T significa que pode ser usado topicamente, certo? Então, você observa essa legenda, e no uso tópico tem esses 3 símbolos aí. O N significa não precisa diluir, então são óleos considerados gentis, que você, mesmo que aplique puro na sua pele, não vai causar reação adversa, é muito raro. Os que têm o símbolo S, você vai diluir para crianças e peles sensíveis, como idosos, gestantes e pessoas com peles sensíveis. Um exemplo desse S aí, vamos ver, tem o Peppermint, é um óleo que é para ser diluído para peles sensíveis. O Bridge, qual mais? O On Guard também é para ser diluído para peles sensíveis. Do kit eu estou lembrando desses agora, certo? E tem o D, que significa diluir sempre, antes de aplicar topicamente. São óleos considerados quentes. Então, são óleos que sensibilizam mais a pele, que aquecem mesmo. Tem óleo que se você aplica, que é considerado quente, né? Que se você aplica na pele, você vai sentir quente mesmo. Por isso que são considerados quentes. Quais são eles? Os principais são canela cássia, os 2 tipos de canela, né? Canela cássia e a casca de canela. O cravo,
O gerânio é considerado um óleo que deve ser diluído sempre. Atenção, pessoal, não utilizar puro na pele gerânio. Não utilizar puro na pele o capim-limão, de acordo com a própria doTERRA, o lemongrass. E não utilizar puro na pele o orégano. E eu senti falta aqui, não sei porquê, mas eu senti falta no material da doTERRA, do tomilho, que também é considerado um óleo quente, certo? Então, esses 6 mais o tomilho são os principais óleos que você não deve usar sem diluição de jeito nenhum, independente de ser pele sensível ou não, tá? Eu já fiz o teste com orégano e ardeu pra caramba, então não façam isso, tá? Simplesmente não façam. Na dúvida, sempre pergunte para o seu consultor ou dê uma olhadinha no site antes de fazer a utilização. Vamos lá. Agora eu vou falar das recomendações para blends e receitas. Digamos que não é um uso pontual. Um uso pontual no dia a dia, você pode usar essa proporção 3:1 com a maioria dos óleos. Mas eu quero fazer uma receitinha para aquelas questões que eu já tenho recorrentes na minha casa, na minha vida, para presentear alguém. Como é que eu vou fazer essa receita? Uma mistura para colocar num frasco separado e usar, porque é uma questão recorrente. Vocês vão encontrar dezenas de tabelas de diluição na internet, certo? É possível ver várias, vocês podem até pesquisar depois e cruzar as informações com que eu passei aqui para vocês, mas eu vou passar as minhas recomendações com base nos livros que eu já estudei e nas autoridades que eu já estudei também, que falam sobre esse assunto, e, enfim, com base na minha experiência também prática, certo? Tenho experiência de mais de 3 anos com óleos essenciais. Então, vamos lá. Percentual de diluição versus objetivo. Dependendo do objetivo, o percentual de diluição vai ser diferente. Prepara o print aí na tela. Então, vamos lá. 0,5%, a diluição de 0,5%, eu vou ensinar como faz essa conta, tá? A gente vai usar para bebês até 1 ano, uso facial em peles sensíveis e óleos quentes. Então, aqueles óleos quentes que eu acabei de mostrar, a gente usa 0,5% de diluição. Bebezinhos de 3 meses até 1 ano, a gente vai usar também 0,5% de diluição. Isa, e bebês com menos de 3 meses? Se você não tem experiência com os óleos essenciais, não utilize sem orientação, certo? Em bebês recém-nascidos até 3 meses. É possível usar alguns óleos bem selecionados, mas você precisa fazer isso com orientação, tá bom? Então, podem contar comigo e tem outras consultoras maravilhosas, aromaterapeutas na nossa comunidade que podem ajudar também. Só não vá usar sozinho no bebezinho recém-nascido, tá? Vamos lá. 1%, bebês entre 1 ano a 2 anos, gestantes, a diluição recomendada é 1%, gestantes têm a pele mais sensível, idosos e pessoas, de modo geral, que tenham peles sensíveis, vão usar 1% de diluição. 2 a 3%, crianças acima de 2 anos, uso diário para adultos e uso facial também para adultos, certo? Adultos que não tenham a pele sensível, certo? Podem usar até 3%, não vai ter problema, gente. Se a pele não for sensível, não vai ter. Então, esse uso diário, que seria a receita do seu desodorante, que é uma coisa que você vai usar diariamente, usa essa diluição, 2 a 3%. Um sérum, que você vai usar na pele, um creme para estrias, enfim, aquelas coisas, aquelas receitas que você vai usar no dia a dia, 2 a 3%. Tem massoterapeuta aqui, né? Massagens, a diluição ideal para massagens é pelo menos 4% de diluição. Quando você vai aplicar os óleos essenciais numa região maior do corpo, aplicação em grandes áreas do corpo, você pode aumentar um pouquinho a diluição, porque a quantidade de poros que vai estar recebendo ali o óleo essencial diluído é uma quantidade maior, então vai se distribuir melhor pela pele, certo? Então, regiões maiores, você pode chegar aí até os 4% de diluição. 5 a 10% vai ser para preocupações crônicas, por exemplo, a misturinha para sinusite, a misturinha que você faz para rinite alérgica, para a sua enxaqueca, enfim, as questões que você tem que são crônicas, você pode usar essa diluição de 5 a 10%. E se você tem preocupações agudas, uma coisa que está acontecendo agora, que é muito urgente, você vai usar num curto período, num curto prazo, né? Vai usar a curto prazo, 1 semana no máximo, você vai estar usando aquela mistura, aí você pode utilizar até 25% de diluição, certo? Os blends da doTERRA, a doTERRA confia tanto na pureza dos óleos e no baixo índice, né, de reações adversas. Os blends da doTERRA, gente, essa linha Touch, né? Esse aqui é o Lavender Touch.
eles têm bem mais do que 25% de diluição aqui, tá? Só para vocês terem ideia. Mas, mesmo assim, eu faço essa recomendação de ser até 25%. Esse aqui é o Claricalm, eu separei ele aqui para dar um exemplo. Esse é um Rolon da Doterra que vem puro. Ele vem puro, não tem diluição aqui. E ele é recomendado para usar aqui no baixo ventre para as questões do ciclo feminino, né? O ciclo menstrual, TPM, para usar nos ciclos aí femininos. E ele vem puro, tá? Você pode desse daqui fazer 3 frascos. Colocar em outros frascos, fazer diluição para utilizar. Mas tá aí, a Doterra coloca para ser usado puro mesmo, gente. Os óleos que estão aqui não tem problema. Tem o Salubelle, eu não estou com ele aqui, mas o Salubelle é um rolãozinho da Doterra que vem mirra, gerânio não, mirra, olíbano, frankincense, os melhores óleos essenciais para a pele rosas, e é puro também para ser utilizado na pele do rosto. Então, só para vocês terem essa referência. Essa diluição que eu estou dando aqui é super, super seguro, tá? Agora o cálculo, finalmente, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né? Calcule sempre gotas para gotas, gente. Algumas pessoas se enrolam nesse cálculo da diluição porque estão tentando diluir gotas para ml. Quantas gotas eu uso para um frasco de 30 ml? E não consegue entender essa porcentagem, 2%, 5%. Fica calculando 5% de 30. E não vai dar certo nunca, tá? Essa conta. A gente precisa calcular gotas para gotas. Então, quantas gotas cabem em X ml? A gente precisa fazer essa conta. Então, vamos lá. 1 ml são 20 gotas. Isso é básico. Não esqueçam. 1 ml são 20 gotas, tá? Essa é a conta geral que a gente faz. Então, quando a gente for fazer o cálculo, dependendo do frasco, a gente vai sempre ter a referência quantas gotas cabem no total naquele frasco. Deixei aqui a dica para vocês. 5 ml, um frasquinho desse aqui de 5 ml, é a mesma coisa que uma colher de chá, certo? Que são 100 gotas, tá? Então, 10 ml são 2 colheres de chá, 200 gotas. 15 ml, 3 colheres de chá ou 1 colher de sopa. Então, quando eu quero fazer um cálculo para um frasquinho de 15 ml, eu sei que vai ser 1 colher de sopa, tá? Ou 3 colheres de chá. E por aí vai, tá? E aí tem uma formulazinha aqui que não é complicada, apesar de parecer, mas não é complicada, é super simples. A quantidade de gotas de óleo essencial vai ser a porcentagem da diluição que você quer atingir sobre 100 vezes as gotas totais que cabem no frasco. Vamos para os exemplos. Então, vamos lá. Rolon de 10 ml para um bebê de 6 meses. Então, eu quero fazer um rolon de 10 ml. Quero fazer um rolon de 10 ml para um bebê de 6 meses. Sei lá, um rolon com lavanda, um rolon com os óleozinhos aí para a parte digestiva, lavanda com tangerina, enfim. Não importa quais vão ser os óleos que vão ser utilizados, né? Vocês vão identificar isso para os bebês, quais são os que podem ser, mas o importante aqui é a diluição. Rolon de 10 ml, quantas gotas vão caber? Se 1 ml cabem 20 gotas, 10 ml vai caber 200 gotas, certo? Percentual desejado, não é um bebê menor de 1 ano, 0,5%. E aí, e agora? Quantas gotas eu vou colocar nesse meu rolon de 10 ml? E aí a gente vai para a conta. A quantidade de gotas de óleo essencial é igual a... Ups, cadê que não está passando? 0,5%, certo? 0,5%, 0,5 dividido por 100, de 200. Simples assim. Então, a quantidade de gotas vai ser 0,5 dividido por 100, 0,5% de 200. E isso vai dar uma gotinha. Então, num rolão de 10 ml, 1 gota de óleo essencial para esse bebê, certo? Um outro exemplo, desodorante de 50 ml. Gente, utilizei esse frasquinho aqui para fazer meu desodorante, ó. Certo? Como é que eu fiz? 50 ml são quantas gotas? 50 vezes 20, dá 1.000 gotas. Então, o percentual desejado, eu utilizei 3%, uso diário, né? Lembra que eu falei? Então, quantas gotas de óleo essencial vai dar? 3% de 1.000. Fazendo essa conta, 3 dividido por 100, depois multiplica por 1.000, eu achei 30 gotas. Então, no meu desodorante, foi 30 gotas totais de óleo essencial. E essas 30 gotas eu dividi pelos óleos essenciais que eu queria utilizar. Então, aqui eu usei melaleuca, sálvia
e cipreste, certo? Para ajudar na transpiração, cipreste, o sálvia, porque é o meu regulador hormonal, que eu uso todos os meses, né, sempre, e o melaleuca, que é o antisséptico, que vai se misturar aqui nessa misturinha. Tem receita de desodorante no nosso guia, tá? E tem outras aí pela internet. Antes que perguntem, eu ainda utilizo aqui no meu desodorante o leite de magnésia, tá, Philips? Não é ainda o ideal, mas é muito menos prejudicial do que os antitranspirantes normais aí comuns, que são cheios de triclosan, alumínio e etc, etc, tá? Então, eu ainda uso o desodorante com o leite de magnésia, mas vou passar para vocês uma receita de desodorante sem leite de magnésia também. E vou fazer e vou passar para vocês, tá bom? Para encerrar, diquinhas para o dia a dia. Então, eu até anotei aqui as dicas que eu vou dar aqui para o dia a dia. Deixa eu abrir. Vamos lá. Rolon só com óleo de coco fracionado. Eu adoro essa dica, tá? Vocês, para levar na bolsa, para não ter que sair levando o óleo de coco na bolsa junto com o óleo essencial, e aí quando precisar, pinga 3, pinga 1, se enrola toda na rua, é difícil fazer isso. Tenham sempre um rolãozinho ou um frasquinho pequeno com um pouco de óleo carreador. Por quê? O que é que você vai fazer? Você simplesmente passa o rolão na pele, né, que você quer, passa o rolão, enche ali de óleo vegetal e pinga o óleo essencial e mistura, certo? É super prático fazer isso. Para bebezinhos menores, o que é que eu gosto de fazer? Eu fazia isso demais com Melina. Pega aqui o rolão da doTERRA ou um rolão que você faça pronto com 0,5% de diluição. Você pega, coloca um pouco de óleo vegetal no pezinho do bebê, já tá ali meladinho de óleo vegetal, óleo de coco fracionado, e você vem com o rolão e passa por cima, no pezinho do bebê. Você já está aumentando a diluição ainda mais com um bebezinho que é menorzinho de 3 meses, tá? Outra dica. Uma coisa que eu usava muito no início. Tá vendo esse potinho aqui, ó? Antes de eu ter esses potinhos bonitinhos aqui, comprado na loja de acessórios, eu sempre usei isso aqui, ó. Um pote normal que a gente tem em casa, de vidro, certo? É importante que seja de vidro. Então, eu quero fazer a diluição aqui para as meninas, para o peito das meninas. Então, de Yasmin, eu fiz muito isso. Colocava ali 2% de diluição. Então, pegava uma colher de sopa e pingava o óleo essencial, ficava aqui nesse recipiente. E aí, como eu ia usar rapidamente, né, em alguns dias, dentro desse recipiente eu ia derramando um pouquinho e fazendo a massagem repetidas vezes, certo? Então, você pode deixar pronto uma diluição para usar rápido, em poucos dias. Assim, coloca o óleo vegetal, pinga o óleo essencial, mistura e vai usando ali ao longo de alguns dias, certo? Não necessariamente precisa, eu não tenho rolon, eu não vou fazer a diluição. Gente, tem outras formas de fazer também. Pode reaproveitar os seus frascos, limpar direitinho e fazer a diluição ali dentro, que vocês precisam usar mais vezes, né, as recorrentes. Deixa eu ver o que mais. Pote de vidro com tampa, colher de sopa. Colher de sopa foi uma coisa que eu usei muito. Colher de sopa, colher de chá. Não ficava pingando a quantidade de gotas. Eu usava logo a colher, que era mais fácil. Rolon só com óleo de coco fracionado. Eu acho que são essas as principais dicas. Sim, quero mostrar aqui para vocês, temos alguns minutinhos, os frascos que eu uso, tá, gente? Esse aqui eu uso para desodorante, é um frasco spray. É bom para fazer diluição. Ó, esse aqui é bem interessante, é para sérum. Então, você pega aqui, ó, ele é com conta-gotas. E aí você faz a mistura e faz o sérumzinho facial para usar aí na sua rotina facial. O que mais? Ai, um negócio aqui na minha boca. Esse aqui é o meu álcool que eu levo na bolsa, certo? Coloquei dentro do meu álcool 3 gotinhas de On Guard. E aí eu levo na bolsa, eu dei um plus aí no meu álcool. Mas meu esposo tem um spray desse daqui para colocar na nuca. Ele tem rinite alérgica, então eu fiz o sprayzinho para ele, com lavanda, limão e peppermint, quando ele tá com óleo de coco, né, diluído. E aí ele usa na nuca quando precisa. O que mais? Nesses potinhos aqui, ó, dá para você pegar o creme, seu creme neutro, né, que pode ser o da doTERRA ou outro. Você faz um para o corpo e um para os pés, por exemplo. E aí utiliza essa mistura. Coloca o creme, coloca os óleos essenciais na quantidade indicada, e vai utilizando aí na sua pele para a necessidade específica que você tenha. Você pode simplesmente colocar o creme na mão e pingar a gota, porque a diluição vai ficar um pouco maior.
Eu vou encerrar aqui